Os vencedores da Primeira Guerra Mundial impuseram por meio do Tratado de Versalhes várias medidas aos países derrotados. Os alemães consideravam essas medidas extremamente duras e humilhantes. No momento em que a economia da Alemanha atravessava uma grave crise, o líder político Adolf Hitler fez despertar o sentimento de revolta dos alemães, apelando para o orgulho nacional. Alcançou o poder e fortaleceu o Estado nazista. Um dos principais objetivos do governo de Hitler era desafiar as imposições do Tratado de Versalhes e romper o domínio internacional dos países que pertenciam ao grupo vencedor da Primeira Guerra. A Liga das Nações mostrou-se incapaz de manter a paz mundial. Em termos políticos, era controlada pelos representantes da Inglaterra e da França, vencedores da Primeira Guerra, que aproveitaram as condições favoráveis para fortalecer seus impérios coloniais. Os Estados Unidos e a União Soviética não participavam da Liga das Nações, mantendo uma política isolacionista. O governo norte-americano preferia concentrar suas atenções na América Latina e na Ásia. Já a União Soviética foi excluída da Liga das Nações pelos países capitalistas ocidentais, para os quais o socialismo soviético era uma espécie de epidemia social que poderia contaminar os trabalhadores de todo o mundo, destruindo a saúde das classes dominantes. Por isso, a União Soviética foi isolada pelo chamado Cordão Sanitário Internacional. O governo do Japão e os governos totalitários da Alemanha e da Itália atingiram um alto grau de disciplina social em seus países, dirigindo seus esforços para a recuperação econômica e o desenvolvimento militar. Esses governos queriam modificar a ordem internacional estabelecida pelos vencedores da Primeira Guerra. Por isso, durante a década de 1930, adotaram uma política externa de expansão territorial, militar e econômica. Os governos da Inglaterra e da França, por sua vez, assumiram uma política de apaziguamento, pois se beneficiavam da ordem internacional em vigor e queriam evitar um novo conflito mundial. Ao Império Japonês, interessava expandir seus domínios pela Ásia, principalmente em direção à China. Em setembro de 1931, iniciou a invasão do Reino da Manchúria, que era apoiado pelos chineses. Vitoriosas nessa investida militar, as forças do Japão lançaram-se em guerra contra a China. Os conflitos asiáticos levaram a Liga das Nações a condenar formalmente o expansionismo japonês, mas não conseguiu evitar os conflitos. Em outubro de 1935, tropas italianas iniciaram a invasão da Etiópia, no leste da África. Em maio de 1936, tomaram Addis Abeba, a capital etíope, e Mussolini proclamou o rei italiano Vítor Emanuel III imperador da Etiópia. Por iniciativa dos representantes da Inglaterra, a Liga das Nações impôs sanções econômicas à Itália, bloqueando seu comércio. Mas essas penas não abateram a economia italiana, pois foram desrespeitadas por importantes nações. As empresas petrolíferas dos Estados Unidos, por exemplo, continuaram vendendo seu produto ao mercado italiano, enquanto os alemães lhe forneciam carvão. Dando continuidade a seus planos expansionistas, o governo de Mussolini anexou a Albânia ao território italiano em abril de 1939. Defendendo a ideia do espaço vital, o governo alemão planejou a trajetória expansionista da Alemanha nazista. Em março de 1936, Hitler ordenou que o exército alemão ocupasse a Renânia, região cortada pelo rio Reno, na fronteira entre a França e a Alemanha. Conforme o Tratado de Versalhes, essa região deveria permanecer desmilitarizada, mas Hitler ignorou essa norma. A maioria dos franceses não reagiu à ocupação da Renânia, pois estavam politicamente divididos. Havia conflitos internos entre os partidos de orientação marxista, de base operária, e as forças políticas tradicionais, que se mostravam simpatizantes do fascismo. Além disso, os generais franceses não ficaram muito preocupados com a ação militar alemã no território da França. Muitos ainda confiavam nos métodos utilizados pelo exército na Primeira Guerra e elaboraram uma estratégia de defesa prevendo uma guerra de trincheiras, com exércitos imóveis, garantindo suas posições. Ordenaram a construção de uma longa fortificação percorrendo a fronteira entre a França e a Alemanha,
conhecida como Linha Maginot. Em março de 1938, Hitler anexou a Áustria à Alemanha, com apoio do forte partido nazista austríaco, que preparou o caminho político para essa anexação. Alegava-se que alemães e austríacos formavam um único povo germânico e, portanto, deviam viver sob o comando de um só Estado. A Anschluss, que foi a união entre a Áustria e a Alemanha, foi confirmada por um plebiscito realizado na Áustria em abril de 1938, mostrando que o nazismo era popularmente aceito no país. Logo depois, Hitler passou a reivindicar também a anexação da região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, habitada por 3 milhões de alemães. O Estado nazista acusava o governo tcheco de oprimir os cidadãos alemães. O governo tcheco, por sua vez, afirmava que essa acusação era, na verdade, um argumento inventado por Hitler para invadir a Tchecoslováquia. Para discutir essa questão, convocou-se em setembro de 1938 a Conferência de Munique, que reuniu representantes das potências europeias. Dela participaram, além de Hitler e Mussolini, os primeiros ministros da Inglaterra, Neville Chamberlain e Édouard Daladier, da França. Os representantes do governo da Tchecoslováquia, principais interessados no problema em discussão, foram impedidos de participar da conferência. Para os tchecos, o resultado desse encontro já era previsível. Franceses e ingleses decidiram ceder mais uma vez às ambições nazistas e concordaram com a anexação dos Sudetos pela Alemanha. Insistiam em manter uma política de apaziguamento, pensando que essa seria a última reivindicação territorial de Hitler. Seguindo ordens secretas de Hitler, os exércitos alemães não só ocuparam a região dos Sudetos, mas também acabaram invadindo toda a Tchecoslováquia, em março de 1939, desrespeitando o que fora combinado na Conferência de Munique. As autoridades dos governos da França e da Inglaterra não se manifestavam energicamente contra essas ofensivas nazistas. Não queriam indispor-se com o governo da Alemanha, pois acreditavam que o grande inimigo do mundo capitalista ocidental era o socialismo da União Soviética. Enquanto isso, Hitler traçava planos para novas invasões. No dia 27 de agosto de 1939, a Alemanha assinou um pacto secreto de não agressão com a União Soviética. Stalin e Hitler decidiram então ocupar a Polônia e dividi-la entre as duas potências. Pouco tempo depois, em 1º de setembro de 1939, tropas alemãs invadiram o território polonês pelo oeste, sendo seguidas pelas tropas russas, que em 17 de setembro de 1939 invadiram o lado leste. 2 dias depois do ataque alemão à Polônia, os governos da Inglaterra e da França declararam guerra à Alemanha. Era o início da Segunda Guerra Mundial. Eu espero que com esse vídeo tenha lhe ajudado a entender como se deu o início da Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.